Tem dias em que você não está exatamente triste, mas também não consegue se sentir em paz. Você olha para a própria vida e sente uma pressão estranha, como se estivesse chegando atrasado em um lugar que nunca te disseram o horário certo. Você vê pessoas avançando, conquistando, decidindo, construindo coisas, e sem perceber começa a se medir em silêncio. Não fala disso com ninguém. Não posta. Não comenta. Mas por dentro, a comparação acontece todo dia. E o mais pesado não é nem achar que o outro está melhor. É sentir que você deveria estar. Como se existisse uma linha invisível dizendo onde sua vida já devia ter chegado. Só que quase ninguém admite isso em voz alta. Porque parece imaturo. Parece ingratidão. Parece fraqueza. Então você disfarça. Funciona. Responde tudo bem. Segue o dia. Mas existe um custo em fingir que essa cobrança interna não existe. E ele começa a aparecer nos detalhes que quase ninguém vê. Fica aqui mais um pouco. O que vem agora pode mudar a forma como você enxerga essa sensação. Você não percebe quando começa. A comparação não entra fazendo barulho. Ela entra como um pensamento rápido, quase inocente. Você vê alguém da sua idade conquistando algo e a primeira reação não é inveja. É um silêncio estranho dentro de você, como se algo tivesse ficado para trás sem avisar. De fora, parece que está tudo normal. Você continua trabalhando, estudando, tentando, resolvendo coisas do dia a dia. Mas por dentro surge uma pergunta que não te larga: por que a vida deles parece estar andando e a minha parece em pausa? O mais curioso é que você sabe que cada pessoa tem um tempo. Já ouviu isso muitas vezes. Já até disse isso para outras pessoas. Mas quando a comparação encosta em você, esse discurso perde força. Conhecimento não impede sensação. Então você tenta se pressionar mais. Produzir mais. Decidir mais rápido. Resolver a vida no impulso. Como se velocidade fosse a cura para a dúvida. Só que quanto mais você corre por dentro, mais a ansiedade aumenta. E talvez o ponto que quase ninguém admite seja esse: não é só sobre chegar lá. É sobre o medo silencioso de estar ficando irrelevante na própria história. E antes de entender por que essa sensação cresce tanto, existe um detalhe escondido nisso que quase ninguém percebe. A comparação quase nunca nasce de arrogância. Ela nasce de referência. O problema é que, sem perceber, você começou a usar recortes da vida dos outros como régua para medir a sua inteira. Pequenos quadros viraram sentença completa. Você vê resultados, mas não vê bastidores. Vê anúncios, mas não vê atrasos. Vê conquistas prontas, mas não vê o desgaste escondido. Mesmo sabendo disso, sua mente faz contas injustas em silêncio e sempre coloca você em desvantagem. Com o tempo, isso começa a mexer com algo mais profundo que metas. Mexe com identidade. Você para de perguntar o que faz sentido para mim e começa a perguntar o que prova que eu não estou ficando para trás. E é aí que o cansaço aparece de um jeito diferente. Não é só físico. É um cansaço de existir em modo de avaliação constante. Como se cada fase da sua vida estivesse sempre sendo julgada por um placar invisível. O mais estranho é que ninguém te deu esse prazo oficial. Não houve uma reunião decidindo onde você deveria estar agora. Mesmo assim, a cobrança parece real, pesada e urgente. E existe uma razão silenciosa para sua mente acreditar tanto nesse prazo imaginário, e ela não tem a ver com sucesso. Em algum momento, a comparação deixa de ser sobre o outro e vira uma acusação contra você. Não é mais olha onde ele chegou. Vira olha onde você não chegou. A voz muda de tom. Fica mais dura. Mais pessoal. Só que quase ninguém percebe que essa voz não é totalmente sua. Ela foi construída aos poucos, com frases que você ouviu, padrões que absorveu, expectativas que nunca questionou. Você herdou um modelo de progresso e agora sofre por não caber nele. E aqui entra uma quebra silenciosa de expectativa. Nem sempre a sensação de atraso significa que você está parado.
Às vezes significa que você mudou de direção por dentro e ainda não atualizou o mapa. Mas como aceitar isso quando todo o ambiente parece premiar apenas quem acelera? Quando pausa parece falha. Quando dúvida parece fraqueza. Você começa a esconder seus próprios processos internos para não parecer perdido. Existe também um detalhe desconfortável que quase não é dito. Algumas pessoas que parecem adiantadas estão apenas ocupadas, não necessariamente alinhadas. Movimento nem sempre é progresso, mas a mente comparativa não faz essa distinção. E talvez o ponto mais sensível comece agora. Porque o que sustenta essa comparação constante não é ambição, é outra coisa mais funda que quase ninguém gosta de encarar. Não precisa responder nada agora. Nem decidir nada hoje. Só continua aqui em silêncio por mais um pouco. Deixa essas ideias assentarem sem pressa, porque o que vem depois ajuda a organizar isso por dentro de um jeito mais honesto. O que sustenta a comparação constante quase nunca é desejo de vencer. É medo de não valer. Medo de não ser suficiente se não atingir certos marcos até certo tempo. Como se seu valor estivesse vinculado a etapas cumpridas e não à pessoa que você está se tornando. Por isso a comparação dói tanto. Ela não ameaça apenas seus planos. Ela ameaça sua autoestima. Cada conquista alheia vira, sem você perceber, uma pergunta desconfortável sobre quem você é. Só que existe outra quebra de expectativa aqui. Valor não é uma linha de chegada. Valor é construção de caráter invisível. Só que caráter não aparece em ranking, não gera aplauso imediato e não vira postagem bonita. Talvez por isso pareça que você está ficando para trás, quando na verdade está amadurecendo em áreas que não fazem barulho. Áreas internas quase nunca recebem crédito cedo. E tem uma consequência silenciosa nesse tipo de crescimento escondido que muda a forma como você enxerga o próprio tempo. Mas quase ninguém te explicou isso claramente ainda. Existe uma diferença silenciosa entre estar atrasado e estar em preparação. De fora, os dois parecem iguais. Pouco resultado visível, poucas conquistas anunciáveis, poucos marcos claros. Mas por dentro, são movimentos completamente diferentes. Nem todo tempo sem avanço é desperdício. Alguns períodos são de ajuste interno, de reconstrução de critérios, de limpeza de expectativas que não eram realmente suas. Só que esse tipo de progresso não gera a sensação de vitória imediata. Gera dúvida. A mente comparativa odeia processos invisíveis. Ela só respeita o que pode ser mostrado. Por isso você se cobra até quando está mudando de forma legítima. Você tenta transformar amadurecimento em performance. Outra quebra de expectativa difícil de aceitar é essa: acelerar na direção errada atrasa mais do que caminhar devagar na direção certa. Mas isso quase nunca é celebrado, porque não parece impressionante. Talvez você não esteja lento. Talvez esteja ficando mais consciente. E consciência reduz velocidade no começo, porque passa a escolher melhor onde pisa. E quando essa consciência começa a crescer de verdade, ela traz junto uma pergunta mais profunda que muda o jeito de medir a própria vida, e é ela que fecha esse conflito. A pergunta que muda a régua é simples, mas desconfortável: atrasado em relação a quem, exatamente? Quando você responde isso com honestidade, muita pressão começa a perder força. Porque grande parte do peso vinha de um padrão que você nunca escolheu conscientemente. Nem todo mundo que chegou antes está em paz. Nem todo mundo que aparece avançado está inteiro por dentro. Linha do tempo visível não revela o estado interno. E comparar cronologia sem considerar profundidade sempre distorce a verdade. Talvez seu processo esteja mais silencioso porque é mais interno. Menos anúncio, mais revisão. Menos pressa, mais consciência. Isso não produz aplauso rápido, mas produz base. E base quase sempre cresce fora do palco. Isso não transforma a dúvida em certeza imediata. Não elimina a sensação de comparação de um dia para o outro. Mas muda a forma como você conversa consigo mesmo quando ela aparece. Em vez de acusação, começa a surgir curiosidade. E curiosidade é mais gentil que cobrança. Ela pergunta antes de julgar. Ela observa antes de concluir.
E esse tipo de postura interna já é um tipo de avanço que quase ninguém consegue medir de fora. Se esse conteúdo te ajudou a colocar nome no que você estava sentindo, deixa um like silencioso. Se quiser, comenta a palavra tempo para eu saber que você ficou até aqui e ler seu comentário. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve. Não por obrigação, mas para caminhar junto nas próximas conversas.